O episódio de hoje fala do desaparecimento de uma mulher grávida e suspeitas de homicídio. Ouve com cuidado. Na noite de 13 de outubro de 2023, Portugal estava a festejar. Cristiano Ronaldo marcava no Dragão e a seleção garantia o apuramento para o Euro 2024 e o país fazia aquilo que já sabe fazer de cor. Ver futebol, celebrar, discutir golos, repetir jogadas, falar de Ronaldo outra vez. Era esse o ambiente, era esse o assunto. Mas enquanto Portugal festejava, na Mortosa crescia outra história. Uma história bem mais escura. 10 dias antes, a 3 de outubro, Mónica Silva tinha desaparecido. Tinha 33 anos. Estava grávida de cerca de 7 meses, saiu para um encontro e nunca mais foi vista. Não voltou a casa, não ligou, não apareceu. Esta é a história da mulher que o país passou a conhecer como a grávida da Mortosa. Uma história de desaparecimento, de segredos, de versões que nem sempre batem certo e de um caso que durante muito tempo pareceu mais simples do que realmente era. Há casos que começam com uma morte. Este começa com uma ausência e às vezes é isso que torna tudo ainda pior. Este caso começa com uma frase banal. Uma frase daquelas que qualquer pessoa pode dizer uma terça-feira à noite sem imaginar que está a deixar para trás de si a última pista normal da sua própria vida. Vou só beber um café. Volto em 10 minutos. Talvez seja precisamente isso que torna tudo tão inquietante, porque não há nada, à partida, de dramático nesta frase. Não há pressa, não há pânico, não há despedida. Só uma promessa curta. 10 minutos. Uma saída rápida, um intervalo pequeno entre o cotidiano e o regresso a casa. Mas desta vez, o regresso nunca aconteceu. Estamos na Mortosa, uma vila portuguesa, tantas vezes descrita como pacata, marcada pela água, pelos canais da ria, pelos barcos moliceiros, por aquela sensação de lugar pequeno onde toda a gente se cruza, toda a gente comenta, toda a gente sabe sempre qualquer coisa sobre a vida dos outros. Um sítio que, visto de fora, parece quase demasiado calmo para ser palco de um dos casos mais perturbadores e mediáticos dos últimos anos em Portugal. É noite de 3 de outubro de 2023. Mónica Silva, de 33 anos, mãe de 2 filhos e grávida de 7 meses, sai de casa depois de receber um telefonema. Diz aos filhos que vai tomar um café e que não demora. Leva consigo apenas o que tem vestido no corpo e leva também umas ecografias do bebê. Este detalhe parece pequeno, mas não é, porque aquelas ecografias, segundo a linha narrativa, não eram só papéis médicos, eram possivelmente a prova física de uma conversa que precisava de acontecer. Uma grávida de 7 meses não sai de casa com ecografias na mão por acaso. Não leva isso para um café qualquer, como quem leva trocos ou um maço de tabaco. Aquelas ecografias iam com um propósito. E é aí que o caso começa a ganhar peso. Porque antes mesmo de haver investigação, antes de haver buscas, antes de haver telemóveis, já existia uma intenção. Há um encontro, há uma conversa importante. Há qualquer coisa que parece estar prestes a mudar. Às 10 da noite, a mãe de Mónica fala com ela ao telefone. Um telefonema banal sobre um assunto do dia-a-dia. Uma partilha de uma moto. Nada de especial, nada de estranho. Segundo a mãe, Mónica parecia natural. Sem nervosismo, sem alarme na voz, sem sinais de que estivesse assustada ou a ser coagida. Mais tarde, já perto das 23 horas, Mónica liga ao filho mais velho, pede desculpa por estar atrasada, diz que está quase a chegar. Mais 10 minutos. Sempre estes 10 minutos. Este pormenor é daqueles que ficam colados à memória de qualquer pessoa que acompanha o caso. A promessa repete-se. Primeiro ao sair, depois por telefone. Ela continua a comportar-se como alguém que vai voltar. Como alguém que ainda se imagina no fio da própria rotina. Como alguém que não está a desaparecer, está só atrasada. Mas depois daquelas palavras, silêncio. Na manhã seguinte, a mãe vai à casa da filha, como fazia habitualmente, e encontra os 2 netos sozinhos. Tinham adormecido à espera da mãe. Tinham acreditado naquela promessa curta, simples. 10 minutos. Só que a noite passou. A casa ficou em suspenso e a Mónica não apareceu. Há qualquer coisa de profundamente cruel nesta imagem. 2 crianças em casa, a mãe grávida, a promessa de regresso e o amanhecer a chegar sem qualquer explicação. A partir deste momento já não estamos a falar de uma mulher que saiu para apanhar ar. Estamos a falar de uma ausência que não encaixa em nada do que seria normal. Afinal, uma mãe grávida de 7 meses, com 2 filhos em casa, não desaparece assim, sem deixar rastro.
sem levar nada, sem voltar, sem dar notícia. E foi exatamente isso que a mãe dela sentiu quase de imediato, que alguma coisa estava profundamente errada. A partir daí entra em cena um nome. Um nome que a família aponta às autoridades praticamente desde o início. Fernando Valente. E para perceber porque é que este nome surge tão depressa, é preciso olhar para a dinâmica entre estas duas pessoas. Este caso não é só um desaparecimento, é também um embate entre dois mundos completamente diferentes. De um lado está a Mónica Silva, uma mulher de origens humildes, com uma vida ligada à ria, à pesca e uma realidade simples, dura, pouco protegida. Ainda não estaria oficialmente divorciada do pai dos filhos, um pescador que passava longos períodos no mar, ou seja, a vida dela estava longe de ser linear ou confortável. Do outro lado está Fernando Valente, empresário, ligado à construção civil, vindo de uma família rica e influente, com património, casas, apartamentos e uma herdade no Alentejo. Basicamente, ele pertencia a um lugar social completamente diferente. Não é apenas uma diferença de dinheiro, é uma diferença de poder. E quando uma relação se constrói entre dois lugares tão desiguais, isso muda tudo. Alegadamente, existiria entre os dois uma relação íntima, mantida em absoluto segredo. E o motivo apontado para esse segredo é tão simples quanto brutal. Fernando, alegadamente, não queria que a família soubesse. A justificação seria o estatuto social, a posição da sua família. O facto de Mónica não encaixar no tipo de mulher que aquela elite local aceitaria facilmente. A gravidez terá sido o momento em que o silêncio deixou de chegar. Há um ponto aqui que torna tudo ainda mais pesado. Segundo relatos, inicialmente a própria Mónica não teria a certeza sobre a paternidade do bebê. Terá ponderado outro homem, mas depois da ecografia, das datas e da contagem da gravidez, terá passado a acreditar que o pai seria Fernando. Ou seja, aquilo que podia ser antes dúvida passa a apresentar-se como certeza para ela. Fernando negou quase tudo. Segundo relatos, tentou minimizar a relação, apresentando a ideia de que só teriam estado juntos uma vez e acrescentou um argumento muito específico. Disse ter medo extremo de doenças sexualmente transmissíveis, seria uma espécie de fobia para ele, usando sempre proteção. Só que a investigação encontra uma testemunha que abala essa narrativa. Uma prostituta de Vila Nova de Gaia relatou que era cliente regular e que ele a obrigava precisamente a não usar proteção. Bem, mas o centro de tudo continua a ser a noite de 3 de outubro. E essa cronologia é tão perturbadora porque parece simples por fora e escura por dentro. Mónica recebe uma chamada pouco depois das 9 horas. Sai de casa, mais tarde liga ao filho, diz que está quase a chegar e depois desaparece. Só que quando a polícia começa a olhar para os rastros digitais, percebe que a história não era assim tão simples, porque o telemóvel de Mónica não estava a caminho de casa. Estava a fazer o percurso contrário. O sinal é captado na Torreira, a cerca de 12 km da Mortosa, precisamente a zona onde a família de Fernando tinha um apartamento de férias. E isto muda completamente a narrativa, porque significa que quando ligou ao filho às 11 horas a dizer que estava a chegar, Mónica não estava no café da esquina. Estava, ao que tudo indica, naquela zona. Talvez já de saída, talvez pronta para regressar, talvez já desconfortável, talvez já depois de uma importante conversa. Talvez um momento em que queria simplesmente voltar para casa, mas alguma coisa aconteceu entre essa chamada e o resto da madrugada. À 1h50 da manhã, o telemóvel dela é desligado. Não desaparece por falta de rede, não se perde acidentalmente durante horas, é desligado. Desligar um telemóvel num contexto destes é quase sempre um gesto humano. Um corte, um fim deliberado de rasto, uma tentativa de apagar a continuação da história. E o telemóvel de Fernando? Segundo os ficheiros, o número dele estava desligado em casa da família, em Vila Nova de Gaia, durante toda a noite. Um alibi digital aparentemente limpo, convenientemente limpo, quase demasiado limpo, porque hoje em dia um telemóvel pode servir tanto para provar onde alguém esteve, como para fabricar a ilusão de que nunca saiu do sítio onde o deixou. Quem ajuda a abrir uma nova porta na investigação não é a polícia, é o filho de 14 anos de Mónica. Em pânico com o desaparecimento da mãe, consegue aceder à cloud dela a partir do computador e encontra um número que se destacava dos restantes, um número secreto. Um número que comunicava com ela com frequência. A polícia segue esse fio e descobre que se tratava de um cartão recarregável comprado em nome da florista da mãe de Fernando. Um telefone fantasma, uma linha paralela, uma comunicação fora do radar.
Isto é um detalhe brutal, por várias razões. Primeiro, porque mostra até que ponto havia necessidade de esconder a relação. Segundo, porque mostra uma forma ativa de compartimentar a vida. E terceiro, porque é um exemplo quase perfeito de como em muitos crimes modernos a tecnologia não resolve tudo, mas também não deixa ninguém completamente invisível. E neste caso, a tecnologia ainda guarda outra surpresa. No dia seguinte, a 4 de outubro, às 4 horas da tarde, o telemóvel de Mónica volta a emitir sinal por breves instantes. Mas desta vez, não na região de Aveiro. Surge em Cuba, no Alentejo, a mais de 400 km de distância. E esse local não é aleatório. Segundo a investigação, a família de Fernando tinha ali uma herdade. Só que nessa mesma altura, o telemóvel de Fernando situava-o em Vila Nova de Gaia. Ou seja, se o telefone dela foi parar ao Alentejo, então abre-se outra hipótese ainda mais sombria. A possibilidade de terceiros, a possibilidade de ajuda, a possibilidade de alguém ter transportado o aparelho. E talvez, mais do que o aparelho, para longe do centro do caso. Há casos em que uma única pista resolve tudo. Este não é um deles. Este é o tipo de caso em que cada pista abre mais perguntas do que respostas. Porque o sinal em Cuba não prova sozinho o que aconteceu a Mónica, mas torna a história mais difícil de encaixar numa versão inocente e espontânea. Quem é que leva um telefone tão longe? Porquê? Para quê? Para afastar o rastro? Para confundir? Para simular outro percurso? Para ganhar tempo? São perguntas que até hoje não se encontra uma resposta definitiva. A investigação centra-se no apartamento da Torreira, apontado como a última localização conhecida de Mónica. O apartamento parecia impecavelmente limpo. Não uma limpeza banal de rotina, não arrumei antes de sair. Segundo relatos, as autoridades encontram uma limpeza anormalmente cuidada, concentrada em 2 divisões específicas, a sala e um quarto. Em algumas passagens fala-se mesmo em soda cáustica. Esse pormenor pesa muito porque a soda cáustica não é uma escolha neutra. É uma substância corrosiva, capaz de degradar matéria orgânica e comprometer vestígios biológicos. Em linguagem simples, pode precisamente destruir aquilo que os investigadores mais precisavam de encontrar. Isto não significa automaticamente que ali tenha ocorrido um homicídio, mas significa que alguém pode ter tido uma preocupação muito concreta com vestígios. A ausência de ADN, a ausência de sangue, a ausência de marcas, como se o próprio cenário tivesse sido instruído a esquecer o que aconteceu ali. Depois vêm as versões contraditórias sobre essa limpeza. Fernando aponta a mãe como responsável. O pai, ouvido em separado, diz que foi o filho. E quando, num caso tão complicado, uma ação tão específica como aquela limpeza muda de mãos conforme a pessoa que fala, isto deixa de parecer um detalhe doméstico. Passa a soar como um ponto de desconforto, como se ninguém quisesse realmente ficar dono daquela decisão. Como se a limpeza fosse, por si só, uma coisa difícil de explicar. Também o carro de Fernando entra na história. O Mercedes preto é captado por uma câmara a cerca de 800 metros da casa de Mónica nessa noite. E mais tarde, os dados do GPS do veículo indicam que na manhã de 4 de outubro o carro parou em 4 pontos, 2 deles muito próximos da Ria de Aveiro. Isto levou a uma hipótese eventual de descarte em alguns desses locais. As buscas multiplicaram-se. Lagos, poços, pinhais, descampados. E ainda assim, nada. Nada de Mónica, nada do bebê, nada que pudesse fechar o caso materialmente. Há rastro, mas não há corpo. Há sinais, mas não há peça central. Há suspeita, mas falta a prova definitiva que o sistema penal exige, sem dúvida razoável. E é nessa distância que este processo vive. É nessa distância que uma família continua presa. Em 2004, Fernando teria estado envolvido num acidente mortal enquanto manobrava uma retroescavadora. Isto por si só não prova absolutamente nada neste caso. E é importante dizê-lo sem rodeios, mas ajuda a perceber porque é que certos elementos ganharam tanta força na imaginação pública e no discurso à volta da investigação. Estamos perante um cenário em que se procuram vestígios em terrenos, poços, zonas isoladas. A ideia de maquinaria pesada, de abertura rápida de terreno e ocultação eficiente torna-se inevitavelmente parte do imaginário do caso. Não como prova, mas como hipótese. O processo cresce. Alegadamente já teria mais de 10 volumes, conversas guardadas na cloud, registros, perícias, comunicações, tudo a ser reunido pela investigação. E ainda assim, a maior prova continuava em falta, encontrar Mónica. Encontrá-la para dar paz à família. Encontrá-la para poder contar a história verdadeira do que aconteceu.
encontrá-la para transformar suspeita em certeza, porque, como é dito num dos relatórios, a única certeza absoluta é esta. Mónica saiu de casa grávida de 7 meses, no dia 3 de outubro, e nunca mais voltou. Depois chega o julgamento. E é aqui que entra a diferença entre a verdade emocional e a verdade judicial. O Ministério Público apresenta as peças: a geolocalização, o telefone secreto, a ligação à torreira, a limpeza do apartamento, as contradições, os movimentos do carro, o telemóvel no Alentejo. Pede a pena máxima. O país acompanha. Há tensão, há revolta acumulada, há uma sensação de que tudo aquilo somado desenha um quadro demasiado escuro para terminar em absolvição. Mas a 8 de julho de 2025 chega a decisão. Fernando Valente é absolvido dos crimes de homicídio, aborto e profanação de cadáver. Absolvido. E o choque é enorme porque, para muita gente, aquilo parece quase um insulto à lógica. Como é que, com tanta peça suspeita, não há condenação? A resposta está numa palavra que é juridicamente central: dúvida. O princípio do in dubio pro reo. Na dúvida, decide-se a favor do arguido. E a defesa explorou precisamente a fragilidade estrutural do caso. Sem cadáver. Sem prova material direta de morte, sem arma, sem vestígio biológico decisivo, o tribunal entendeu que não podia condenar com a certeza exigida em direito penal. Há uma frase implícita aqui que custa a aceitar, mas é real. O tribunal não condena o cenário mais provável. Não condena apenas aquilo que consegue provar. E por muito que uma narrativa pareça encaixar, o sistema foi construído para preferir a absolvição de um possível culpado à condenação de um possível inocente. Isto pode parecer desesperante num caso como este. Pode soar frio, pode soar quase ofensivo para uma família que ficou sem a filha, sem a irmã, sem a mãe, sem o neto. Mas é assim que a engrenagem foi desenhada e foi essa engrenagem que bloqueou a condenação. A defesa chegou mesmo a sugerir a hipótese de Mónica ter fugido voluntariamente para começar uma vida nova. E aqui muita gente torce o nariz, porque a ideia de uma mulher grávida de 7 meses abandonar os 2 filhos e desaparecer sem qualquer contacto parece-me profundamente improvável. Mas o problema do tribunal não é avaliar o que parece absurdo ao senso comum, é avaliar se há prova bastante para excluir juridicamente as hipóteses alternativas. E o tribunal entendeu que não havia. Isto cria uma ferida quase impossível de sarar no espaço público, porque há casos em que a absolvição limpa socialmente o nome. Este não parece ser um deles. Aqui, a absolvição jurídica não apaga a suspeita coletiva, não fecha o vazio, não devolve Mónica e não explica o telemóvel, não explica o número secreto, não explica o sinal em Cuba. Apenas diz que o Estado, com a prova que tinha, não conseguiu ir mais longe. E isso é uma coisa muito diferente do que declarar que tudo ficou esclarecido. E depois há as pistas falsas. Segundo o relato, a família recebeu indicações, cartas, rumores, localizações de poços no Alentejo. A nova pista pode parecer, por instantes, a possibilidade de finalmente encontrar Mónica, de finalmente a trazer para casa. Mas quando estas pistas não dão em nada, o sofrimento não volta ao ponto inicial. Piora, porque reabre tudo. E obriga a família a reviver a queda repetidamente. No meio de tudo isto, há também uma reflexão mais funda do que este caso deixa, sobre o modo como vivemos, sobre o modo como desaparecemos, sobre o modo como a tecnologia, que tantas vezes tratamos como ruído ou excesso, pode tornar-se o único narrador restante quando uma pessoa deixa de estar presente para contar a própria versão. Neste caso, não foram só as pessoas que falaram. Falaram também as antenas de rede, a cloud, as faturas, os cartões pré-pagos, os registros de localização, os movimentos do carro, os pequenos rastros invisíveis do cotidiano. Só que nem sempre consegue responder à pergunta mais terrível de todas. O que aconteceu exatamente? Onde? Como? Em que minuto é que uma vida se partiu? E em que segundo uma mulher que ainda dizia estou quase a chegar, deixou de poder voltar. E esse é o tipo de vazio que nem a melhor tecnologia consegue preencher. Mas esta história não terminou com a absolvição. Pelo contrário, Fernando Valente decidiu avançar judicialmente contra familiares de Mónica, nomeadamente a irmã gêmea Sara e a tia Filomena, por declarações que deram à imprensa acusando-o de ser o assassino de Mónica. Foi uma tentativa clara de contra-atacar, limpar a própria imagem e forçar os tribunais a reconhecerem, também no plano público, a sua inocência.
Só que a jogada correu-lhe mal. A juíza que apreciou este processo absolveu as familiares e fez uma distinção fundamental. Uma coisa é alguém ser declarado não culpado por falta de prova material bastante. Outra é dizer-se que está moralmente ilibado perante todos os indícios que envolvem a tragédia. Ou seja, basicamente disse-lhe, esteja lá caladinho, que você só foi absolvido porque não havia provas suficientes. Ninguém disse que você que era inocente sem qualquer dúvida. Essa diferença é enorme e, de certa forma, essa decisão reconheceu uma realidade que muita gente sentia. A absolvição penal não apagou a suspeita social. Entretanto, o Ministério Público recorreu da absolvição e o processo encontra-se atualmente a ser analisado pelo Tribunal da Relação do Porto. Ou seja, legalmente o caso continua em aberto. E quem acha que uma absolvição fecha um caso em Portugal, talvez esteja a esquecer-se do que aconteceu no chamado assassinato do Algarve. Também aí houve uma arguida, Mariana Fonseca, absolvida em primeira instância. Também aí o Ministério Público recorreu. E também aí a relação leu o caso de outra forma, ao ponto de transformar uma absolvição numa condenação pesada. É por isso que, no caso da grávida da Mortosa, o recurso não é um simples formalismo. É a fase em que a justiça portuguesa decide se a leitura feita pelo tribunal de júri fica de pé ou se pode cair como caiu noutro processo mediático. Portanto, vamos estar a acompanhar atualmente, à data que eu estou a gravar isto, o processo ainda está a ser analisado pelo Tribunal da Relação do Porto. Portanto, tudo pode acontecer. Entretanto, eu vou dando updates no meu Instagram sobre os próximos desenvolvimentos deste caso, por isso, se me querem seguir, sigam-me, vai estar tudo na descrição do episódio. E é isso, obrigada por teres ouvido este episódio. Se gostaste e queres continuar a acompanhar estas histórias, podes seguir o podcast na tua plataforma habitual, deixar a tua classificação e partilhar com alguém que também possa querer ouvir. Eu sou a Diana e este foi o último episódio da segunda temporada de Conexão Criminal. Vou tirar assim 1 mês ou 2 de pausa, também para planear a próxima temporada. Mas é isso, até lá, cuida de ti e de quem está ao teu lado. Tchau!